Bom dia, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Manhã Diversa. Hoje é quarta-feira, dia 15 de fevereiro e o nosso programa está recheado de coisa bacana, preparada especialmente para você. Bom dia também para minha parceira de todas as manhãs, Marisa Caron. Bom dia para você, Bárbara, e para todo mundo que está ligadinho na gente. Hoje nós vamos começar os preparativos para o Carnaval com dicas especiais para quem vai curtir a folia com as crianças. Vamos receber uma pediatra aqui no estúdio para falar sobre os cuidados com a saúde dos pequenos durante o feriado. Hoje também é dia do quadro Mundo dos Famosos e o Netinho Rocha traz todas as atualizações das celebridades. Bom dia, Netinho, o que você conta? Bom dia, meninas, bom dia pro pessoal de casa. Hoje tem o nosso famoso resumão do BBB. Mais uma participante foi eliminada do reality. Desta vez, ela estava disputando um paredão quádruplo. E tem estrela do mundo da música grávida pela segunda vez. Te conto tudo em instantes. Mas antes, eu quero saber do chefe Arthur Veloso qual a receita de hoje no Bora Rangar. Bom dia, Arthur. Bom dia, Netinho. Bom dia pro pessoal que tá em casa. A receita do Bora Rangar de hoje, Netinho, é pra ir entrando também no clima do carnaval, porque se tem uma coisa que combina com o carnaval é petisco e a gente vai aprender a fazer uma comida de boteco sensacional. É um bolovo com recheio de linguiça. Pra quem não sabe, o bolovo é um bolinho, né? Um salgadinho frito recheado com ovo. Muito gostoso, um excelente petisco aí pro carnaval. Bom demais, hein? Ó, o programa de hoje tá imperdível. Então, se eu fosse você, não saía de perto da sua telinha até o meio-dia, porque a Manhã Diversa começa agora. Vamos ver agora quais as notícias de destaque do dia, dando um giro pelos principais portais. O jornal O Globo traz uma entrevista exclusiva com a líder da OMS para a Covid, Maria Van Kerkhove. De acordo com o epidemiologista, nunca estivemos tão perto do fim da emergência da Covid-19. Na entrevista, Maria também falou sobre a expectativa para os próximos meses da pandemia e também da preparação para futuras emergências sanitárias. O jornal Estado de São Paulo traz em manchete o envio de 1.000 chips de celular pelo Ministério das Comunicações para a terra Yanomami, local que não existe sinal de telefonia móvel. De acordo com o presidente dos Correios, Fabiano Silva, os chips seriam essenciais para facilitar a comunicação entre as equipes que prestam assistência nas terras Yanomami. O Ministério das Comunicações, em parceria com a Eletrobras, formalizou a instalação de 17 antenas de internet via satélite na região, mas que ainda não estão em operação. A CNN Brasil traz em destaque a pesquisa Quaest sobre a aprovação do terceiro mandato do presidente Lula. 40% dos entrevistados avaliam a gestão como positiva, 24% dizem ser regular e 20% consideram o governo ruim. A região com mais aprovação é o Nordeste, com 62%. Já o Centro-Oeste aparece com a menor taxa, 29%. Sul e Sudeste têm 34% de aprovação e o Norte, 35%. O jornal Estado de Minas traz atualizações sobre a greve dos metroviários de Belo Horizonte. Após a assembleia na noite desta terça-feira, os trabalhadores optaram pela paralisação total dos trens. Na manhã de hoje, as estações amanheceram de portas fechadas. A CBTU, que é a empresa responsável pelo serviço, informou que está tomando as medidas necessárias para que os trens voltem a circular na capital. O Correio Brasiliense fala da ampliação do prazo para entrega do Imposto de Renda 2023. De acordo com a Receita Federal, os contribuintes vão ter entre os dias 15 e 31 de maio para apresentar os documentos. A alteração no prazo acontece para que todos possam usar a nova declaração pré-preenchida, que proporciona menos erros e mais comodidade para o contribuinte. Uma nova pesquisa divulgada pela Unicef nessa semana mostra que 63% do total de crianças e adolescentes no Brasil vivem em situação de pobreza. Os números chocantes mostram a preocupante pobreza multidimensional que tem crescido no país.
A pesquisa As Múltiplas Dimensões da Pobreza na Infância e na Adolescência no Brasil foi divulgada pela Unicef no último dia 14 e mostrou que pelo menos 32 milhões de meninos e meninas do país vivem na pobreza. O relatório utiliza dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios e os resultados revelam um cenário preocupante. O número representa 63% do total de crianças e adolescentes no país e expõe a pobreza em diversos aspectos. Entre as principais privações que impactam a infância e a adolescência, segundo a Unicef, estão a falta de acesso à água e saneamento básico, que alcança mais de 21 milhões de meninos e meninas, seguida pela privação de renda e de acesso à informação. Além da falta de moradia adequada, estar fora da escola e experienciar o trabalho infantil. Estes fatores são considerados privações e fazem com que crianças e adolescentes estejam inseridos nesse contexto de pobreza multidimensional. A Unicef então reforça a urgência de priorizar políticas públicas com recursos suficientes para crianças e adolescentes no país, principalmente neste momento em que diversos políticos iniciam novos mandatos. E o Carnaval do Rio de Janeiro deve movimentar cerca de 4,5 bilhões de reais para a cidade. Essa movimentação econômica, que é esperada pela Prefeitura Carioca, representa um aumento importante na economia em comparação a 2020, que foi a última festa antes da pandemia do Covid-19. A segunda edição do estudo Carnaval de Dados, realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, mostrou que o Carnaval Carioca deste ano deve alcançar 4,5 bilhões de reais. O número é 12% maior que o valor levantado no município em 2020, quando foram arrecadados 4 bilhões de reais. As festas na capital fluminense são responsáveis por 1/3 de toda a movimentação econômica no país durante o Carnaval. Apenas com os blocos, a festa nas ruas da Cidade Maravilhosa deve levantar mais de 1 bilhão de reais. A Prefeitura Carioca estima ainda que a arrecadação do Imposto sobre Serviço, o ISS de Turismo, vai alcançar mais de 23 milhões de reais. Novamente, um resultado maior do que o registrado em fevereiro de 2020, quando o valor foi pouco mais de 19 milhões de reais. Já em Belo Horizonte, ambulantes e comerciantes também estão se preparando para o carnaval. Depois de 2 anos sem ir para a folia, sem ir para as ruas por causa da pandemia, os foliões estão aflitos pelo agito dos bloquinhos. A expectativa é de que cada um gaste cerca de R$ 170 por dia. Na loja da Mariana, o carnaval deste ano chegou mais cedo. O otimismo com a possibilidade de aumentar as vendas motivou o lançamento ainda em janeiro de uma coleção especial para quem vai curtir a folia. Esse planejamento ele foi feito no final do ano passado, né? A gente sabia que esse carnaval ia ser bastante promissor. A gente tá aí 2 anos sem carnaval, então as pessoas estão animadas. Belo Horizonte vai ser um dos polos que vai receber mais turistas. E aí eu montei uma coleção cápsula intitulada como É Carnaval. E nessa coleção a gente trabalha com as peças de alto verão, que são peças que a gente já trabalha durante essa estação do ano mesmo, e acrescentamos os acessórios para poder fazer o diferencial, dar o brilho, trazer alegria e aquela brincadeira do carnaval. Além de oferecer variedade de acessórios, entre as estratégias para atrair clientes está o uso das redes sociais. A empresária usa o espaço para sugerir combinações de peças e ajudar quem ainda está indeciso sobre o que usar. E o resultado tem sido positivo. A gente acredita que vai ter um aumento aí na semana do carnaval de mais ou menos o dobro de vendas com relação ao último carnaval, que foi em 2020, né? E no final do mês a gente tem uma expectativa aí de 25% a mais no faturamento total. A expectativa para conseguir uma fonte de renda no carnaval é a responsável por esta fila de dobrar o quarteirão. São interessados em trabalhar como ambulantes que vieram buscar a credencial. O número de registros em 2023 cresceu aproximadamente 10% em relação à edição de 2020. Entre os mais de 16 mil ambulantes vão estar Beatriz e Alessandra.
A venda de produtos nas ruas é uma realidade para as duas há mais de 10 anos. E o carnaval vem como um reforço para melhorar a renda. O carnaval agrega muito para a gente que não tem um emprego formal, entendeu? Para a gente é uma ótima oportunidade, porque ali você paga um aluguel, uma água atrasada, então uma renda que você sabe que ela é fixa, mas você vai trabalhar dia e noite sem ter hora para voltar para casa, o carnaval inteiro. Aí no último dia a gente trabalha e a gente tira um dia, né, Lé, do carnaval para a gente curtir. Para levar a família. Se Deus quiser, eu acho que vai vender bastante. Mesmo que tem gente demais, mas se Deus quiser, eu acho que vai dar, assim, para a gente resolver um pouco das questões pendentes, né? Eu mesmo, meu nome tá sujo, vou tentar, né, resolver, né, que é cartão, esse trem de cartão, você sabe como é que é, juro altíssimo. Então eu tenho fé em Deus que vai dar certo. De acordo com uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, pouco mais de 74% dos empresários da cidade afirmam ter expectativas positivas em relação à folia. E os comerciantes estimam um consumo médio diário por folião de R$ 172. Com a proximidade da data, o vice-presidente da CDL-BH dá dicas para os lojistas aproveitarem o cenário. Eu acho que é também se apropriar dessa data, né? Essa data é muito forte, o carnaval em Belo Horizonte foi transformado, hoje é um dos melhores do Brasil e a gente tem que se apropriar dessa data e todos os segmentos aproveitarem, porque eu acho que 5 milhões de pessoas dentro da nossa cidade é uma forma de gerar economia, de gerar riqueza para a cidade e também um ponto importante, mais de 70% do PIB de Belo Horizonte vem do comércio e serviço. Então, tinha até uma frase assim, aqui na CDL que era muito bacana, se a cidade vai bem, o comércio vai bem. No próximo bloco, vamos seguir nos preparativos para o carnaval e se você vai curtir a festa com as crianças, não pode perder o nosso bate-papo. A gente vai receber uma pediatra para conversar sobre os cuidados que devemos ter com os pequenos durante a folia. O intervalo é rapidinho, então não sai daí. A Fundação Hemominas convoca doadores para aumentar os estoques de sangue em Juiz de Fora. Alguns tipos sanguíneos estão com necessidade mais urgente, mas a expectativa é que os voluntários compareçam para doar qualquer tipo, já que uma bolsa de sangue é capaz de salvar 4 vidas. As doações de sangue devem ser previamente agendadas pelo site do Hemominas, pelo aplicativo MGAPP ou pelos números que estão aparecendo na tela. Manhã Diversa de volta, agora são 10 horas e 15 minutos. Carnaval está quase chegando, enquanto muita gente se joga nos blocos de ruas, outras preferem tirar aí o feriado para descansar com a família. Mas como ficam as crianças nessa história toda? É importante estar atento principalmente à saúde dos pequenos durante esse período. Por isso convidamos a pediatra Patrícia Brandão. Bom dia, doutora. Bom dia, bom dia. Bom dia. Para a gente saber aí, né, sobre os cuidados com os nossos pequenos. E a gente sabe, né, doutora, que nesse período os ambientes, calor, né, os ambientes também mais cheios. A hidratação das crianças é fundamental, manter eles ali devidamente hidratados? Sim, é importante quando a família vai sair com a criança, né, para os bloquinhos, de preferência os bloquinhos infantis, né? Por favor, nada de levar a criança em blocos de adulto, coisa que possa ter aglomeração, pessoas bebendo, né, ingerindo bebidas alcoólicas. Sempre ter uma garrafinha de preferência água. Pode oferecer outros líquidos, mas a água é essencial, até porque, né, tá muito quente aí nesse período do feriado. E com relação a som alto, doutora, ele pode também agredir o ouvido das crianças? Quais os cuidados aí que os pais devem ter nesse sentido? Ficar longe das caixas de som, por exemplo, é um deles? Sim, o ideal é deixar a criança livre no ambiente, sempre com o adulto olhando, né? Mas nunca tão próximo às caixas de som. Porque realmente, dependendo se for um espaço fechado, o som fica, como a gente fala, do abafado, né? E aí pode sim afetar, não de imediato. Para afetar seria uma exposição a longo prazo. Não, o carnaval vai afetar, não é só isso. Mas o ideal nunca, em momento algum, inclusive em festas, é deixar a criança perto de som alto. E sobre o cuidado com o sol, doutora, quais dicas a gente pode dar? Então, no carnaval, em qualquer outro feriado, é como vocês falaram, às vezes vai aproveitar a folia e às vezes vai viajar. Então, se for aproveitar, por exemplo, a folia em bloquinhos em que o espaço é aberto, aplicar o protetor solar na criança, né?
Ah, doutor, eu vou para piscina, sítio, aproveitar o feriado sem ser folia. Lembrar também do repelente. E qual é a ordem? Sempre o protetor solar e depois o protetor é que vem o repelente. Repelente é sempre a última coisa a gente aplicar. Além disso, não colocar muitas fantasias que cubra muito, que permita a transpiração da criança. Se for um ambiente aberto, lembrar do chapéu, óculos escuro, tá? Para poder, se estiver na piscina, né, lembrar daquelas blusinhas que tem o fator de proteção. Isso ajuda bastante também a criança, porque o sol, principalmente nessa época do ano que a gente está no verão, pode ter queimaduras graves, né, na pele das crianças. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente associa o filtro solar justamente só com a praia e a piscina, né? Sim. Então as pessoas que estão indo para a praia e a piscina às vezes falam que já tem esse hábito realmente de passar o filtro solar na criança, retocar com frequência. E aí quando vai para a folia mesmo, né, seja para os bloquinhos ao ar livre, às vezes para um baile de clube, né, ao ar livre, não pensa na necessidade de passar, ou então às vezes até passa, mas não pensa na necessidade do retoque, né? Porque passou antes de sair de casa, então tá protegido, mas também precisa do retoque, principalmente porque a criança transpira muito, né? Pulando, brincando, o adulto também, né? Mas a criança principalmente tem que ter esse cuidado, então é importante ter essa atenção em todos os ambientes. E com relação à alimentação durante os dias de carnaval, né? É importante aí evitar comidas que são consideradas pesadas para as crianças, levar um lanchinho de fruta. Com relação à comida de ambulantes também, né? Que tanto quem vai na praia quanto quem vai nos bloquinhos, às vezes vai comprar ali os lanches de rua. Quais são os cuidados aí nesse sentido? Sempre, independente, né, do feriado em si, o ideal é que a gente tenha aí uma bolsinha térmica, uma lancheira, enfim, para você levar o lanche da criança. O ideal é sempre o mais natural possível, é a famosa comida de verdade, que as pessoas, né, a gente tanto fala aí na alimentação do adulto, lembrar de trazer isso também para a alimentação infantil. Então, as frutas, os líquidos, né, como a água. Se a criança gostar de algum suco, pode ter, mas o ideal é a água. Nunca produtos industrializados, ultraprocessados, que são os famosos abrir o pacotinho. Então, se a criança gostar, por exemplo, as castanhas são coisas, né, que ajudam, biscoitinho de arroz, os pãezinhos. E aí, a fruta é essencial, de preferência o que ela goste, mas tomar cuidado apenas se for fazer sanduíche, por exemplo, coisas que pode passar e estragar, como a famosa maionese, né? Então, pode ter uma proteína, um iogurte, um franguinho, né? Pensar na proteína, mas cuidado em questão de molho. E o ideal é na bolsinha térmica, em que a gente consegue, né, colocar as plaquinhas de gelo, por exemplo, e vai ficar conservado e não tem chance da criança se contaminar com alguma coisa e ter uma infecção intestinal. Porque, infelizmente, quando não é de casa, a gente não sabe a procedência e os cuidados que foram feitos na preparação daquele alimento. E você tinha comentado sobre as roupas, né? É fundamental realmente que as fantasias sejam feitas ali com tecidos leves e confortáveis para a saúde das crianças. Sim. Fantasias bem fresquinhas, né, em que a criança curta bastante a folia, porque a criança vai pular, vai brincar. Sabe uma coisa que a gente não sei se as pessoas estão lembrando, né? Muitas crianças não conheceram o carnaval. Então, os mais novinhos, por exemplo, que está fazendo aí 2, 3 aninhos, por exemplo, não teve contato, não sabe o que é essa folia. É o primeiro carnaval. Exatamente. A gente não teve nem o primeiro carnaval com eles bebezinhos, porque a gente estava vivendo, né, a restrição aí do isolamento que a pandemia foi necessária, enfim. Então, é importante, eles vão provavelmente... Pode a criança não gostar, mas a maioria vai amar, né? Confete, serpentina, um monte de criança fantasiada, ele usando a fantasia aí talvez do seu personagem ou algo que ele goste. E aí escolha a fantasia leve. Por exemplo, se a princesa gostar, se a criança gostar da princesa Elsa, geralmente a fantasia manga comprida, porque é a princesa do gelo, né? Coloca aí uma camisetinha, põe a trança. Uma versão brasileira, tropical da Elsa. Exatamente, para a criança poder curtir, aproveitar e transpirar, que é o que vai acontecer. Isso aí é muito importante, eu acho que também é legal, desse lado da moda, assim, eu sempre penso muito nessa questão do conforto, né? E muitas vezes a gente pensa também naquela coisa de arruma a criança, ela fica toda linda para poder ir, mas às vezes tem coisa que incomoda, às vezes um acessório de cabelo, uma coisa no braço ou no pescoço, que a criança vai tirar as fotos com aquilo, vai querer tirar. Exato. E aí os pais ficam querendo botar de volta, não, né? E a criança quer que tira e bota o pai. Não, fica, tá bonitinho, vamos pôr de volta. Tipo assim, deixa, né, a criança
depois de certo ponto, ela parou de ligar pra fantasia. Ela quer brincar, quer curtir. Então também isso, né? De respeitar o momento da criança. Né? E a gente tem que tomar cuidado também, Maria, até com as maquiagens que a gente faz, dependendo da fantasia. Eu sou mãe, então quer mesmo colocar. Então tomar cuidado com coisa que possa derreter e cair nos olhos, né? Pode dar alergia. Derreter por conta da transpiração, que eu quero dizer. Os brilhos, tentar não colocar tão contato com o olho, porque a criança vai brincar e pode cair. E é um momento que a criança vai amar, né? Colocar purpurina, coisas. Então, assim, tomar cuidado com esses adereços mais por conta de alergia. Evitar sempre a área dos olhos e da boca. Eu lembro que a minha mãe gostava de colar estrelinha aqui na minha bochecha aqui, e por algum motivo ela gostava de botar glitter em volta do meu umbigo. Não sei de onde que vem essa ideia não, mas ela gostava. E ó, além dos cuidados com a saúde das crianças, também é preciso ficar de olho na segurança delas. Por isso nós conversamos com o major da Polícia Militar, que vai dar algumas dicas para você pôr em prática nesse feriado. Interessante que os pais, né, como dicas principais, tenham como referência locais de encontrar as crianças caso essas estejam perdidas, né? Normalmente os policiais ou as viaturas policiais que se encontram no policiamento nesses eventos são pontos de referência, ponto onde as pessoas podem ter como sendo pontos de encontro, né, para pessoas que se perdem, principalmente crianças, né? É natural, inclusive, que quando as crianças se perdem, se encontram perdidas, que os populares, que as pessoas levem as crianças até um policial que esteja ali fazendo o evento. Os policiais normalmente vão se utilizar não só da conversa com a criança para tentar identificar quem são os pais, mas também tentar identificar os pontos onde a mesa de som, o som do evento, né? Ou seja, onde há aquele que está conduzindo o evento, possa identificar os pais através desse mecanismo. Identificar a criança através de uma pulseira de identificação, colocando o nome da criança, telefones de contato, né? Provavelmente o telefone de contato do responsável ou de mais alguém que possa ser contactado em caso de perda da criança, vai nos auxiliar bastante a localizar os responsáveis caso essa criança esteja perdida. As crianças menores, né? Vamos dizer que as crianças que ainda não têm a condição de se localizar, né? De se referenciar ali no local do evento, que essas crianças estejam no raio de visão do seu responsável. Já as crianças maiores, né, acima de 6, 7 anos, elas já têm condições de receber orientações sobre como se postar, como se posicionar. Primeiro, você esteja atento à localização do seu filho, né? E a gente está falando de criança pequena, mas você que vai levar um menor, né, para um evento carnavalesco, um menor que não pode consumir bebida alcoólica, primeiro, haja uma orientação acima de tudo. Segundo, que você esteja atento às pessoas que se aproximam dessas crianças, né? As pessoas que vão oferecer alguma coisa para as crianças, né? Uma bebida, um alimento, alguma coisa que possa, através disso, influenciar seu filho, né? Pode ser que haja algum psicotrópico, alguma coisa que seja inserida nesse alimento. Ou seja, atenção às pessoas que se aproximam dos seus filhos, dos menores. Se você vai sair de casa para curtir o carnaval, vá você curtir o carnaval, consuma bebida alcoólica, mas não leve uma criança que você é responsável por ela, para que você, depois do consumo de bebida alcoólica, não tenha condições de cuidar dela ou até mesmo de si mesmo. Então, ou seja, orientação principal que eu dou para os pais, né? Consumo de bebida alcoólica moderado. Afinal de contas, nós estaremos lá não só para ajudar os foliões, para orientar os foliões, afinal de contas, o policial militar é uma referência nesses eventos em local aberto, mas como também estaremos realizando operações policiais, blitz policiais, para que locais de entrada e saída desses eventos, né, principais corredores de acesso a esses grandes eventos, a Polícia Militar vai estar fazendo as operações blitz, lei seca, para poder coibir o consumo de bebida alcoólica associado à condução do volante. Doutora Patrícia, carnaval a gente sabe, né, que a aglomeração é algo comum. E além dos perigos tradicionais, né, que podem surgir de uma aglomeração, um deles é a questão de vacina em dia, né? O cartão de vacina das crianças, para que elas consigam curtir essa festa, né, nas ruas e tal, precisa estar realmente atualizado? Sim, eu lembrei desse assunto, né, de orientar sobre vacina no consultório, no meu dia a dia, para a volta às aulas, porque o atraso vacinal, infelizmente, aconteceu na pandemia. E eu falo assim de todas as vacinas, não estou falando nem específico para vacinação contra o Covid não, tá? Calendário básico em dia. E para festas, não só aglomeração como carnaval, mas às vezes a pessoa vai viajar, por exemplo, para um local que passe no aeroporto, rodoviária, a circulação de pessoas é muito grande, então o cartão de vacinação em dia. E a gente viu aí as dicas, né, que o Major deu na nossa reportagem, né, mas nesse contexto, né, com relação à segurança também,
os pais verificando também antes a segurança do ambiente, né? Sim. No sentido da questão de saúde, qual que é a importância dos bloquinhos infantis, né? E quais aí que são os cuidados, os pontos de atenção que os pais têm que estar atentos aí para saber que realmente aquele é um ambiente adequado para a criança. Até mesmo na questão estrutural, né, Mari? Saber se não tem risco. Exatamente. Ficar de olho, por exemplo, em locais que às vezes tem palco, coisa para a criança não cair. Então, ficar de olho sempre, porque a criança vai subir em tudo, né? Olhar se está, registrado pelo bombeiro. Eu esqueci o nome. Autorização, né? Dá para a gente checar os eventos da cidade. Se for ao ar livre, ver se tem gente vendendo bebida alcoólica, se tiver, fugir desses locais, porque, né? Nunca, como o Major falou, consumir bebida alcoólica e dirigir. E uma coisa que ele falou, que eu pensei também falar que é muito importante, é a criança ter a pulseirinha com o nome e o telefone de um dos responsáveis. Ou, se couber, até 2 telefones. Porque, infelizmente, às vezes pode acontecer, não só nas folias do carnaval, como também praia, shopping, onde você levar a sua criança, que é um lugar que vai ter maior movimento onde a gente for, né? As pessoas estão aí curtindo o feriado, então não vai ser só nos bloquinhos. E quem está acompanhando o nosso programa também e que mandou um abraço é Marcelo Assunção Silva, então nosso telespectador que está aí ligadinho no nosso bate-papo. Doutora Patrícia Brandão está aqui com a gente dando várias dicas, né? Não só em relação à saúde das crianças, mas até mesmo a identificação, né? Dando vários lembretes do que realmente não fazer e do que deve ser feito. Nosso bate-papo com a doutora continua no próximo bloco e se você tem alguma dúvida relacionada à saúde das crianças no carnaval, aproveita o intervalo para mandar para a gente. O WhatsApp é 32 999397416 e você pode também usar o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. O intervalo é rapidinho e a gente já volta. Já estamos de volta com mais Manhã Diversa para dar continuidade com a nossa conversa com a pediatra, a doutora Patrícia Brandão. O assunto hoje é carnaval e os cuidados que devemos ter com a saúde das crianças nesse período. Então, bom dia novamente, doutora. Mas antes de a gente seguir com o nosso bate-papo, a gente vai só fazer uma pequena correção. No nosso primeiro bloco, nós demos a informação de que o Hemocentro funciona das 7 às 12 horas, mas esse é o horário de funcionamento aos sábados. Durante a semana, de segunda a sexta, o funcionamento é de 7 às 18 horas. Então, repetindo, 7 ao meio-dia aos sábados, segunda a sexta, 7 às 18 horas. E agora sim a gente segue conversando com a doutora Patrícia sobre os cuidados com a saúde das crianças no carnaval, um assunto que talvez muita gente não tenha nem parado para pensar, dessa importância de ter essa atenção a esses detalhes, realmente para garantir que as crianças possam curtir ao máximo, que os adultos também possam curtir com tranquilidade e que o saldo final da folia seja só positivo. Então a nossa próxima pergunta agora é sobre pinturas faciais, né? A gente já falou um pouquinho no bloco anterior sobre alguns cuidados, mas agora eu queria entender um pouco sobre os produtos. Quais produtos devem ser usados e quais devem ser evitados e quais os riscos de se usar produtos que não são apropriados para crianças? Excelente pergunta, Mari. Qualquer produto que a gente vai aplicar na pele da criança tem que ser produto infantil. Não só para as pinturas faciais, mas também para o repelente, tem que ser o repelente infantil, com fator de proteção no mínimo de 50. Desculpa, falei o contrário. Protetor solar tem que ser infantil, com fator de proteção no mínimo 50. Repelente, também o infantil. Aí é a preferência dos pais, se vai ser em spray ou se vai ser em creme, tá? As pinturas faciais também todas infantis. Por quê, gente? O produto infantil ele vai ter menos risco de causar alergia na criança e de agredir a pele. Os outros, feitos para adultos, a pele da criança ela é mais sensível. Então, qualquer produto que você vai aplicar, sempre o infantil. No primeiro bloco, doutora, da nossa entrevista, a gente falou realmente sobre a necessidade do repelente, né? Ainda mais quando a gente às vezes muda de estado, então é um cenário muito diferente do nosso. Então, realmente o repelente tem que estar ali na listinha de prioridades, né? Do carnaval, da folia. Mas qual que é a ordem correta, então? Começa pelo repelente, pelo protetor solar, repelente. Vamos relembrar esse passo a passo. Eu acho que o mais fácil para a gente não esquecer é, por último, o repelente. Vai aplicar o protetor, a maquiagem, por último, o repelente. Por quê? É como se o repelente fosse a nossa roupa. Ele tivesse que estar aqui nos protegendo a pele para o inseto não chegar até a gente. Então, esquece as ordens. Primeiro isso, não.
por último, repelente, que aí os pais não esquecem. E toda vez que a criança transpirar e que for necessário repassar o protetor solar, repelente também tem que acontecer. O repelente, geralmente a gente indica pela idade da criança, o pediatra vai falar assim, pelo menos 2 vezes, 3 vezes. Mas como a gente está falando de carnaval, a criança vai estar transpirando, ou às vezes no ambiente de piscina, vai aplicar algum produto, lembrar que por último vai ter que reaplicar o repelente. E Mari, além do repelente, vamos só lembrar a nossa telespectadora que mandou mensagem agora, a Nicole de Nova Lima, que deve ter chegado agora no nosso bate-papo. Ela pergunta, doutora, da importância de levar água para hidratar, principalmente por causa do sol. Então, além de repelente, a água tem que estar garantida para a criançada, né? Isso, e aí lá no início eu cheguei até a conversar, Nicole, né? Isso, Nicole de Nova Lima. Conversar, Nicole, que o ideal é você levar até numa bolsinha térmica, não só os líquidos, né, preferência a água, como também os lanches, como eu falei, a comida de verdade para sua criança. Isso aí. Leve numa bolsinha térmica, que aí não tem chance já de leva estragar de casa, e né? fica fresquinha a água. E aproveita e já usa a bolsinha térmica como um acessório ali, Exatamente. né? Feita a bolsinha da criatividade, enfim. E aí, no carnaval, muita gente viaja, né? Seja para ir nos bloquinhos de outras cidades, às vezes, né? A gente sabe que tem algumas cidades que são famosas pelo carnaval. Tem também quem vai viajar só porque para aproveitar o feriado mesmo, mas independente disso, muitas crianças ficam enjoadinhas no carro ou no ônibus. Que dicas que você dá aí para aliviar esse mal-estar? Então, quando a gente está no transporte carro ou ônibus, tem algumas crianças que podem apresentar náuseas, né? Então, o ideal é a gente sempre tentar viajar ou marcar a viagem, por exemplo, no ônibus, em horário de que elas vão cochilar ou já estão, né, dormindo. Se a criança, não, vai ser a família que vai viajar de dia. Lembrar de não oferecer tablet, celular, porque aquele ponto fixo ali, olhando, a criança pode ficar nauseada. Então, o que a gente ensina para a criança? Olhar sempre a paisagem, nunca aquele ponto fixo. Olha para a janela, vai, né? E aí, em alguns casos, a gente tem que entrar com medicamentos, né? Aí sempre conversar com o pediatra, que a gente oferece medicamento normalmente em uns 30 minutos a 1 hora antes do horário da viagem. E se for uma viagem muito longa, aí os pais vão ter que ser bem criativos. Levar desenhos para pintura, brinquedos, coisas para eles brincarem atrás, para poder dar tempo de a criança, né, ficar aí confortável, tá? E outra coisa que acontece muito ali durante a brincadeira, né, as crianças brincando e dançando, é aquele impulso de tirar o sapato e ficar descalço. Mas quais são os riscos, assim, por quais razões é muito perigoso que elas fiquem descalças nesse contexto? Dependendo do local, o problema é machucar, né? Então, assim, se for um local em que, vamos supor que a gente está numa praça, asfalto quente, né? Pode queimar, ter queimadura na região dos pezinhos. Mas, por exemplo, num clube que esteja... Geralmente, clube infantil não vai ter presença de vidro, né? Mas pode ocorrer de bebida com vidro, pessoas que estejam com copo de vidro se quebrar, então machucar. Então, isso não é legal. O ideal é sempre a criança estar calçada ou pelo menos com uma meinha para poder proteger pelo menos do calor, tá? Até as tampinhas das garrafas pois também são perigosas. Né? Aí depende muito de onde está sendo o local, porque o ideal, se for uma matinê, por exemplo, a gente espera que não esteja vendendo bebida alcoólica. Então não vai ter as garrafas, né? A garrafinha de água é plástico, os copos normalmente são descartáveis, né? Coisinhas de plástico. Mas a gente não vai saber aí como, né, como se vê que tem coisa que pode estar no chão que vai quebrar a criança calçada. E a longo prazo algum risco de infecção também, né? Uma ferida aberta, então pode ser se machucar, aí é complicado mesmo, Bárbara, porque dependendo do corte, se for um corte profundo, às vezes é até um atendimento hospitalar, né? Então, tudo depende, porque aí já vem considerado um acidente mesmo. Então, tem que ficar de olho. É coisinhas pequenas que podem acabar causando um transtorno muito grande que vai acabar atrapalhando todo mundo, né? Exatamente. Pode ser que precise voltar para casa e não vai mais conseguir curtir o carnaval por causa de um corte no pé da criança, né? E aí a criança ficou cansada, tá na hora de ir embora? Com certeza. Por quê? Dependendo da idade da criança, vem as famosas birras. E os pais, às vezes, não entendem que a birra é uma imaturidade. Não significa que a criança está querendo fazer aquilo. E a nossa sociedade não está preparada para olhar uma criança fazer birra, né? Infelizmente, ainda é considerada criança birrenta. E não é nada disso, tá, gente? Até nós, adultos, fazemos birra, né? Se você for sair de casa, chegar atrasado, perdeu a chave do carro, você vai fazer uma tremenda birra e você já tem um cérebro adulto, né? A diferença é que, às vezes, a gente aprendeu a fazer a birra de uma forma socialmente aceita. A criança ainda não sabe fazer essa birra. A criança que tem o cérebro imaturo, quais são as questões que pode vir, né? Sono,
fome, o cansaço. Então, tá cansadinha, eu brinco assim, dependendo de onde você estiver, já leva até o pijaminha no carro para poder chegar em casa, sabe? E ela descansar um pouquinho, com a roupa confortável, não ser a fantasia, para poder descansar, gente. E depois que nós somos pais e mães, os horários acabam, né, de saída, no caso, sair da sua casa, os horários acabam sendo relacionados à criança. Não tem como a gente querer impor nada disso, não. E depois desses eventos festivos, assim, dessas maratonas aí de festas, chegando em casa, algum cuidado específico é fundamental nesse retorno já para casa, nesse cuidado com as crianças? Depende de como ela vai estar, né? Se a criança estiver bem, está bem acordadinha, se ela comeu, se ela não, né? Ah, não, só brincou, não comeu, está acordadinha, vamos limpar ela, dar um banho, tirar a maquiagem, o brilho, né? Colocar uma roupinha confortável, alimentá-la. Agora a criança dormiu, deixa dormir, descansa e quando acordar a gente faz toda essa limpeza e de preferência ver se machucou, essas questões, né? E muita gente aproveita o carnaval, né, pra fugir da muvuca, né? Tem gente que se joga na muvuca, tem gente que quer fugir, aí quer descansar, aproveitar pra ir pra praia, às vezes visitar um familiar, ir pra um lugar tranquilo, sossegado. E que cuidados que são importantes, de forma geral, pra criança nesse ambiente aí de mudança de rotina e muitas vezes também mudança de alimentação. Quais são aí os cuidados, a atenção que os pais devem ter nessa situação? A alimentação, sempre, o ideal sempre é oferecer o mais saudável e o mais... de casa, né? O mais natural possível, nada de alimentação na rua, essas questões. Agora, quando a gente fala de sair de casa, eu sempre gosto de lembrar dos possíveis, de ter atenção, por exemplo, piscina. Nunca deixar a criança sozinha na piscina. Ah, Paty, mas ela tá de boia. Não importa, gente. Criança na piscina, mesmo de boia, tem que ter um adulto, de preferência, que não esteja ingerindo bebida alcoólica, para olhar a criança ou as crianças ali na piscina, tá? Praia, a mesma coisa. Ah, tá só na beiradinha. Não. Pode ter alguém que pode fazer alguma maldade com essa criança. Na beira da praia ali, pode às vezes, mesmo estando no rasinho, essa criança se afogar. Então, tem que ter sempre olhando. E claro, se perder. Porque o mar tem muito isso, né? A correnteza, a gente começa aqui daqui a pouco. Então, sempre tá de olho. Nunca, nunca um ambiente a criança está sozinha. E doutora, você como pediatra, né, nesse período mesmo de carnaval, de festas em geral, os acidentes são muito comuns em relação ao público infantil? Infelizmente sim. Porque as pessoas ainda ingerem bebida alcoólica e pegam carro, então acidentes de carro, né, com crianças dentro, infelizmente. Se você tiver no carro, o ideal, lembrar, né, que o ideal é sempre a criança estar na cadeirinha. Na verdade, nem o ideal, isso é obrigatório, né? Então, se você amamenta a sua criança e está viajando, vai parar o carro num local seguro para amamentá-la. Nunca tirar a criança da cadeirinha para amamentar com o carro em movimento. Então, essas pequenas coisas pode acontecer, sabe, Bárbara? Porque no acidente, às vezes as pessoas, tem hora para chegar, então, infelizmente, sim, tá? Além de acidentes considerados, como eu expliquei, em piscina, mar. Então, gente, tem que ficar de olho, não tem jeito. Muitas vezes, na melhor das intenções, né, a gente acaba querendo colocar algo que seria, entre aspas, de adulto para criança, né? Então, na intenção de, às vezes, a criança realmente se divertir, de deixar, entretenimento, né? De deixar a criança se entreter, ou então até nessa questão, né, de que muitas vezes os pais ou os responsáveis, né, que estão com criança, e às vezes, sei lá, pegam e alugam uma granja com vários amigos, e aí às vezes tem outras crianças no meio, mas a maioria são adultos, né? E aí, na tentativa de distrair as crianças para os adultos poderem curtir, acabam esquecendo de alguns detalhes ou acabam deixando a criança, às vezes, na responsabilidade de uma criança que é um pouco mais velha, né? E são também situações, assim, que a gente sempre pensa, não vai acontecer nada com a gente, isso acontece com os outros, né? Mas sempre pode acontecer. E são seres vulneráveis, eles precisam da gente, né? E isso que a Mari falou é extremamente importante, porque muitas vezes a gente coloca o filho mais velho para tomar conta da criança. E olha isso, se acontece um acidente. Então, não, gente, ainda mais adolescente, né? Às vezes 12 anos, 13 anos, vai estar tomando conta, vai estar no celular, vendo, né, as redes sociais. Então, assim, não, é adulto, gente, não tem como a gente confiar. E se acontece alguma coisa, a criança não toma conta de criança, a verdade é essa. É isso.
Doutora, muito obrigada pela sua participação, nada, pelas gente. dicas. A gente espera que o pessoal possa Sempre realmente prazer. colocar em prática e curtir o carnaval aí com responsabilidade e com tranquilidade, né? Exato. Obrigada, a viu? vocês. E muita gente aproveita o carnaval para mudar o cabelo e adotar cores e cortes diferentes. Dentre as opções está o chamado Nevou, que consiste em descolorir o cabelo até que ele fique quase branco. Mas antes de adotar essa moda, é preciso ficar aí atento a alguns cuidados. O Davi queria ficar igual ao ídolo, o jogador Pedro do Flamengo, com cabelos platinados. É a moda do Nevou, que se espalha pelo Rio de Janeiro nesse verão. Descolorir o cabelo até ficar branco como a neve. O menino procurou o mesmo salão onde o craque fez a descoloração, mas o profissional avaliou que o procedimento não seria seguro para o pequeno. Saiu de lá com o mesmo corte do artilheiro. Conversamos com a mãe, eu expliquei a ela, falei, olha, é muito novinho, tem uma pele muito sensível, tem uma transição hormonal muito recente agora, e a pele é um procedimento muito agressivo, muito forte, tem que fazer várias camadas de descoloração, e a mãe chegou a um consenso de vamos fazer só o corte de cabelo do Pedro. Vai sair daqui com o corte do Pedro, não vai sair com o descolorido, mas a saúde intacta, não, zero risco, então ele tá feliz, eu também tô feliz, e é isso. Essa é a mistura que faz o Nevou. Ela contém água oxigenada e descolorante. É importante verificar a qualidade dos produtos e sempre ser acompanhado por um profissional. No processo de pintar ou descolorir os cabelos, a gente tem uma quebra da cutícula, que é como se fosse uma capa protetora para o fio. Por isso ele fica frágil, quebradiço. Além disso, tem sempre o risco de fazer uma reação alérgica ao couro cabeludo por causa dessa tintura, dessa substância química. Para quem quer entrar na moda, mas não quer enfrentar os riscos de descolorir, existe uma alternativa menos radical. Existe a color make, que é uma maquiagem própria para corpo, para pele, para cabelo. E aí você vai passar em cima daquele cabelo ali com uma mão só de descoloração, às vezes tem um cabelo claro, ele já vai dar um resultado branco. No próximo bloco, tá na hora do Bora Rangar. Hoje com comida de boteco. A receita vai ser bolovo feito com linguiça. Agora são 10 horas e 46 minutos e o Manhã Diversa volta já. Se rolou essa vinheta é porque acabou a espera. Tá na hora do Bora Rangar. E hoje nós vamos aprender a fazer uma comida de boteco, bolovo. Algumas pessoas já devem conhecer essa receita, mas para quem não conhece, é um nome engraçado. Então, conta pra gente, chefe Arthur Veloso, o que é um bolovo. Bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Mari. Olha, o bolovo é uma instituição de comida de boteco. Em algumas cidades aqui do nosso país, ele também figura como lanche, como salgadinho nas lanchonetes. Aqui em Juiz de Fora eu já vi por aí também. Mas vocês sabiam que essa receita ela é baseada numa receita inglesa chamada Scotch Egg? Já ouviram falar? Olha só, não conhecia. Seria o ovo à escocesa, né? Ele chegou aqui no Brasil através dessa influência, né, da imigração então inglesa para o Brasil e se espalhou pelo Brasil. Então assim, não é muito conhecido, não é muito popular, até porque não foram tantos ingleses assim que chegaram por aqui, né, meninas? Isso é verdade, Arthur. Mas é isso, vamos descobrir então qual que é a cara do bolovo para quem não conhece. Quem já conhece e quer aprender a fazer em casa, a hora é agora, então bora rangar? Bora rangar. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez à Cozinha do Manhã Diversa. Hoje aqui no Bora Rangar você vai aprender a fazer um bolovo, que é um bolinho frito, empanado, recheado, com o ovo cozido e também linguiça. Olha, uma deliciosa comida de boteco para já ir te inspirando a criar o seu cardápio para o carnaval, que eu sei que você deve estar doido atrás de um petisco para o carnaval, não é? Então, ó, hoje a gente vai te ensinar aqui os macetes para você fazer um delicioso bolovo, que é um petisco bem interessante, fica bonito ali depois que você parte, tem um ovo cozido dentro, muito saboroso, é uma excelente pegada, tá? Vamos então para os ingredientes, papel e caneta na mão, celular para tirar a foto da tela, que hoje tem bolovo de linguiça aqui no Bora Rangar. Para fazer essa iguaria com origem escocesa, você vai precisar para a massa 300 ml de caldo de vegetais, 300 ml de leite, 200 gramas de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de manteiga sem sal, 1 colher de chá de cominho, 1 colher de chá de cúrcuma, 1 colher de chá de noz moscada. Para o recheio, nós vamos usar 1 kg de linguiça toscana,
ou alguma outra linguiça frescal que você tem aí acesso na sua cidade, um pimentão vermelho, uma cebola, 6 dentes de alho, uma folha de louro, uma pimenta dedo de moça, um maço de coentro, uma dúzia de ovos cozidos, uma xícara de chá de maionese. Para empanar, nós vamos usar 4 ovos, 3 xícaras de chá de farinha de rosca. Bom, vamos começar aqui então com a parte quente da nossa receita. Essa receita ela vai precisar de ovos cozidos, então vou te dar um macete para cozinhar os ovos. Essa receita também vai linguiça toscana, então primeira coisa que antes da gente vir para a panela, ó, eu retirei da nossa tripa, né? A linguiça ela vem envolta numa tripa, né? Aquela tripa ela é sintética, ela não é realmente uma tripa de animal, né? Até em alguns lugares pode ser que seja, mas em geral hoje em dia é feito com queratina, né? Você vai retirar aquela tripa, o que a gente precisa é da carne que está dentro da linguiça. E aí, ó, você vai tirar ela lá de dentro e vai dar uma separada com a mão, mas não é para separar tudo, deixa ela meio pedaçuda mesmo, tá? Então, linguiça separada, os ovos já estão na panela e aí eu vou colocar então tudo junto no fogo aqui, ó. Eu vou ligar essa panela aqui que estão com os ovos. Aqui eu tenho água fria, tá? Os ovos. E aí quando essa panela começar a ferver, você vai contar 8 minutos. A gente precisa de ovos firmes, bem cozidos, mas não é para cozinhar demais, porque eu vou te contar um segredo. Quando você cozinha o ovo demais, você já percebeu que a gema começa a ficar esverdeada quando ele está muito cozido? Então, isso dali porque dentro da composição do ovo você tem o enxofre. Quando você submete ele a altíssimas temperaturas, ele vai aumentar suas características. Então vai ficar com muito cheiro de enxofre, o ovo fica com cheiro forte, com gosto forte, então toma cuidado, tá? Começou a ferver 8 minutos, você retira, coloca na água fria e deixa esfriar antes de descascar. Nessa outra panela aqui eu vou colocar a linguiça. A gente precisa para essa receita dar uma retirada aqui no excesso de sal e gordura que tem na linguiça. Eu estou usando linguiça toscana porque a linguiça toscana é um exemplo de linguiça fresca que a gente tem acesso, né? Aquelas outras linguiças que passam por processo de cura ou defumação, para essa receita não vai servir. Tem que ser linguiça fresca. Arthur, como que eu vou saber o que é linguiça fresca, o que é linguiça curada, o que é linguiça defumada? Eu vou te dar uma dica. A linguiça fresca, você já deve ter observado, ela é vendida refrigerada, ou seja, você vai encontrar ela nas geladeiras, seja do supermercado ou seja do açougue. Não é verdade? A linguiça de churrasco, que é essa linguiça toscana que eu estou usando, você não encontra ela no refrigerador? Pois é, porque ela é fresca, então ela precisa da refrigeração para manter. As linguiças curadas ou defumadas, elas são vendidas fora do refrigerador. Então, no açougue você vai encontrar ela pendurada aqui, ó, acima das cabeças dos açougueiros. No mercado você vai encontrar ela em prateleiras que a gente chama de prateleiras secas, né? Então, essas não servem para essa receita. Precisa ser linguiça fresca, a que for da sua preferência, tá? Seja saborosa, bem temperada. O que a gente está fazendo aqui? Eu coloquei a linguiça com a água aqui dentro da geladeira, dentro da panela, e quando começar a espumar, eu vou escorrer essa água e aí a gente vai prosseguir. Para tirar excesso de gordura e excesso de sal, porque como a gente vai fritar isso depois, se tiver com muita gordura, ela vai acabar estourando o nosso salgado também. A gente também consegue dar uma reduzida na atividade de água dessa linguiça, porque depois a gente ainda vai refogar ela, tá? Então começa por aí, ó, cozinhando ovos e dando essa rápida ferventada na linguiça. Só que você tem que ferventar com ela já fora da tripa, tá? Porque muita gente gosta de ferventar linguiça para churrasco, por exemplo, com ela na tripa. Aqui não serve, porque depois você não vai conseguir tirar a tripa e esfacelar direito a carne como precisa. Enquanto a nossa linguiça ferventa e o ovo aquece ali e vai cozinhando, a gente vai para o preparo da nossa massinha. Então eu vou pegar nessa panela do meio aqui, ó. Então hoje o fogão vai ser exigido aqui em todas as frentes, né, nesse nosso primeiro bloco. Que aí depois no próximo bloco fica mais fácil para eu te ensinar a rechear, empanar e poder fritar com mais calma, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, caldo de vegetais. Para quem não sabe o que é caldo de vegetais, só não sabe quem está assistindo o Bora Rangar pela primeira vez, né? Porque eu sempre uso esse ingrediente aqui, seja caldo de frango, de vegetais, de carne. Do que se trata, Arthur, esse caldo de vegetais? O caldo de vegetais,
ele é uma base culinária, né? Ele é muito utilizado na culinária francesa e também por todos os chefes de cozinha ao redor do mundo. Você na sua casa também usa, só que você não sabe. Aquele tabletinho industrializado que você chama de caldo, né? Ah, o caldo de galinha, o caldo de vegetais, que vem num tabletinho, é isso que eu estou usando aqui. Só que ele aqui é na versão natural. Como que você vai produzir o seu caldo na sua casa para ficar livre desses tabletinhos que estão cheios de sódio, conservante, que não fazem bem para a saúde? Muito simples, uma panela bem grande igual essa que eu estou usando aqui, cheia de água, com uma cenoura cortada grosseiramente, um talo de salsão, não é um salsão inteiro, tá gente? O salsão é muito forte, você vai pegar um talo do salsão, vai colocar aqui dentro também cortado grosseiramente. O que é cortado grosseiramente? Aqui ó, nos pedaços grandes, de qualquer jeito, sabe? E aí você vai pegar uma cebola também. São esses 3 ingredientes básicos. Você pode incrementar com uma folha de louro, algumas bolinhas de pimenta preta, algumas coisas que podem entrar, às vezes um pedaço de pimentão e tudo mais. Mas esses 3 não podem faltar: cenoura, cebola, salsão. E aí você vai deixar na panela, fogo baixo, por no mínimo 2 horas, apurando, como se você estivesse fazendo um chá, uma infusão, sabe? E aí aquele caldo que vai sair desse cozimento, você vai tirar a parte sólida, né? O que você cozinhou já não presta mais, já não tem utilidade. Você vai peneirar e o caldo você vai usar para qualquer preparo, tá? Seja para, às vezes, temperar um feijão, você adiciona esse caldo. Para fazer um arroz, você faz ele nesse caldo. Vai fazer sopa, vai fazer o que for que precisa de água e que, no caso, você na sua casa utilizaria aquele tabletinho, você vai substituir, tá? Pelo caldo de vegetais natural que você aprendeu comigo agora. Ó, então ali eu já coloquei o caldo, o leite, a manteiga, deixei a manteiga derreter. Agora eu vou entrar, ó, com o cominho. Aqui a gente tá fazendo a massa, tá? A massa de coxinha. E aqui também cúrcuma, que é para deixar a massa coloridinha. Vou botar uma pitada de sal, uma pitada de pimenta do reino e noz moscada ralada na hora. Eita, a noz moscada tá fugindo aqui, hein? Vamos lá, e essa rala a noz moscada sempre na hora, tá, gente? Evita comprar o máximo de especiaria que você puder evitar comprar em pó, melhor. A noz moscada fica praticamente proibido de você comprar ela em pó, porque assim, faz muita diferença, tá? A noz moscada em pó praticamente é outra coisa. Então, ó, vamos dissolver aqui essas especiarias. E aí eu vou começar a entrar aqui com a farinha de trigo aos poucos, ó. Eu coloco um pouquinho e dissolvo para ela poder não engrumar, né? Para não dar aquelas bolinhas, ó. Ela vai colocando aos pouquinhos e vai mexendo. Eu tô usando o batedor de arame aqui, mas dá para fazer com uma colher. O batedor de arame vai garantir que toda a farinha seja hidratada e fique evitando de dar aqueles grumos. Aí depois que eu entrar com a farinha toda, aí eu já começo a trocar para uma colher rígida. Na sua casa pode ser até colher de pau, tá? Então, ó. Agora você já pode adicionar o restante. Vou pegar até uma luva aqui, ó, para eu não queimar minha mão. E aí a gente vai cozinhar essa massa. Como eu falei, né? É uma massa de coxinha. Então quem nunca fez coxinha, vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, youtube.com/TV Diversa, porque tem uma receita de coxinha maravilhosa por lá, que eu já te ensinei aqui no Bora Rangar. Aí a técnica utilizada aqui vai ser a mesma. Que é o que, ó? Que é cozinhar. Como eu tô fazendo pouquinha quantidade numa panela bem grande, ela vai cozinhar rápido, tá? Vocês vão ver que rapidinho aqui vai chegar no ponto da massa de coxinha. É por isso, eu fiz de propósito isso, tá? Eu peguei uma receita mais reduzida para ficar pronto rápido para eu conseguir te mostrar. Então, ó, ela vai começar a formar essa bola aqui no meio da panela. Tá vendo? Ó, formou essa massa, ela blocou, deu essa película no fundo da panela, você já desliga a panela. Passa isso aqui para uma outra tigela, ó. Então vem comigo, eu vou jogar ali na tigela porque tem que dar uma esfriada. Não é para levar para geladeira. Não vai trabalhar essa massa gelada. Eita! A gente não vai trabalhar essa massa gelada. A gente vai trabalhar essa massa fria. Então é por isso, ó, que eu vou tirar aqui da panela para evitar queimar. Ó. Então a massa de coxinha
que a gente deixa aqui para ela ficar pelo menos na temperatura ambiente, tá? Já é o suficiente para a gente poder trabalhar. Então a massa tá esfriando ali. Enquanto é isso, ó, a linguiça já espumou, então eu vou escorrer ela agora. Dá uma olhada comigo aqui, ó, na panela da linguiça, tá vendo? Ela começou a dar aquela espuminha ali, você já pode escorrer. Então eu vou pegar um pano aqui para me ajudar. Vou escorrer essa linguiça. Não vou lavar essa panela, tá? Eu vou continuar usando a mesma panela aqui, porque agora a gente vai refogar. Enquanto isso, ó, ali na minha panela com os ovos, já começou a ferver também. E a partir desse momento você pode contar aí 8 minutos, tá? Então, ó, a linguiça ferventada aqui para a panela. E eu vou ligar essa panela agora e vou deixar refogar a minha linguiça. Linguiça vai ficar refogando, que a gente vai para o intervalo. A massa já está esfriando, no intervalo os ovos vão acabar de cozinhar. E aí quando a gente voltar, que essa linguiça aqui já vai ter refogado, eu vou adicionar aqui o tempero do recheio, que eu já bati no processador. Então aqui, ó, dá uma olhada aqui, ó, pimentão, cebola, folha de louro, eu tenho aqui o maço de coentro, alho, pimenta, tá tudo bem picadinho. Você pode picar na ponta da faca ou pode fazer como eu. 11 horas e 5 minutos, Manhã Diversa de volta e rodou aquela vinheta que a gente adora, que faz todo mundo dançar, que tá na hora do Mundo dos Famosos com o Netinho Rocha. Bom dia, Netinho. Bom dia, Mari. Bom dia, Bárbara. Bom dia pro pessoal de casa. Quarta-feira, dia de Mundo dos Famosos, dia de fofocar, dia também de resumão do Big Brother Brasil. Ontem, mais uma participante foi eliminada. Paula foi eliminada num paredão quádruplo, exatamente. Mas a semana do Big Brother começou mesmo, foi na quinta-feira. E meninas, começou bem antes mesmo da prova do líder. Foi durante a manhã que o Big Fone tocou. E aí quem atendeu o Big Fone foi o Gustavo. E aí o que o Gustavo tinha que fazer? Gustavo atendeu o Big Fone, ele estava automaticamente no paredão e ele também teria que indicar uma outra pessoa e ele acabou indicando Bruno Gaga. Então, logo pela quinta-feira de manhã, Gustavo e Bruno Gaga já estavam no paredão. E aí, o Gustavo conseguiu escapar do paredão como? Na prova do líder, que foi realizada na quinta-feira à noite. Então, o Gustavo ganhou pela segunda semana consecutiva a prova do líder e aí ele se livrou do paredão. Então, o Gustavo ganhou a prova do líder. Foi muito emocionante aí pra quem torce pra ele, né? Que eu não torço. Ele ganhou o bate e volta, né? Ele conseguiu voltar do paredão e ainda ganhou a prova do líder? Não, ele no paredão, desculpa, o critério para sair do paredão do Big Fone era quem ganhasse a prova do líder estaria fora. Ah, entendi. Então, estaria fora quando do ele paredão. atendeu o Big Fone, ele já estava no paredão, porque ele atendeu, indicou uma outra pessoa para ir com O ele, Bruno. o Bruno, e na prova do líder ele ganhou, então Entendi. ele escapou aí do paredão. Mas que Big Fone emocionante esse dele, Exatamente. né, coitado? Nossa Senhora. Exatamente. Olha, teve também a prova do anjo, que aconteceu aí no sábado. A vencedora da prova do anjo foi a Amanda. Então a Amanda foi o anjo da semana no Big Brother Brasil. Ela ganhou a prova aí com o Cara de Sapato, que é a dupla dela, né? A gente já sabe disso. A dupla que deu certo, né? Exatamente. E aí, na disputa final lá, a Amanda
ganhou o anjo e também ganhou um carro, viu? Minha filha, não é pouca coisa não. E agora chegou a hora do resumão do paredão. Vamos ver como que foi formado esse paredão. Hora que dá aquele nó no nosso cérebro. Exatamente, foi formado aí por Amanda, Bruno, Guimê e Paula. Então, o paredão de domingo, que foi resolvido ontem, foi esse aí. Então, vamos lá. Ao atender o Big Fone na quinta-feira, Gustavo, como eu disse, foi parar no paredão e indicou Bruno. Então, Gustavo ganhou a prova do líder e escapou do paredão. Próximo passo da formação, a Amanda imunizou a Aline no quarto paredão e também o cara de sapato, que ganhou a prova junto com ela, também estava imune. E aí, logo depois, teve o líder Gustavo, que indicou MC Guimê ao paredão, e a Kay Alves, que arremetou o Poder Coringa, que tem toda semana, o Poder Coringa da semana era indicar uma pessoa ao paredão, indicou a Paula, sem direito à prova bate-volta. E aí, com 11 votos e 5, Fred e Amanda foram os mais votados da casa e disputaram a prova bate-volta com Bruno, que foi indicado pelo Big Fone. Então, Fred teve 11 votos e Amanda 5 votos. E aí, Fred, infelizmente, na minha opinião... Na minha também. Fred, infelizmente, levou a melhor na prova bate-volta e escapou do paredão. Poxa, eu tava torcendo... pelo Bruno, tá certo aí que eles falam que o Fred leva entretenimento pra casa. Poxa, mas que tipo de entretenimento é esse? Não, frase pronta, eu não aguento mais aquelas coisas, né? Aquela dramatização, aquilo me cansa. Gente. Eu acho que é o tipo de coisa que talvez no começo era divertido e aí depois vai saturando. Exatamente. Ele achou que isso funcionava, ele leu isso em algum lugar, isso funciona no Big Brother, mas não funciona. E aí ele vai ficando, É. ele vai achando que as pessoas estão gostando e aí só vai aumentando, Só né? vai aumentando, O povo tá gostando, então vou fazer mais. E ontem a Paula foi eliminada com 72,5% dos votos. Paula eliminada. E olha, 72,5% para um paredão quádruplo é muita coisa. É muita coisa. Mas o que eu acredito foi, lembra daquele episódio que ela falou da Juliette que a gente contou aqui no Big Brother Brasil? Eu, como fã, eu sigo várias páginas. O pessoal seguidor da Juliette, fiel mesmo, mexeu com os cactos. Tava votando demais na Paula. No entanto, que muitas pessoas achavam que o Bruno ia sair, mas o Bruno não saiu, então a Paula foi eliminada. Mexeu com a pessoa errada, né? Sabe quem eu acho, apesar do Gustavo ter sido líder, eu acho que ele foi a pessoa que mais se deu mal nessa história, assim, muito entre aspas, porque ele precisou se expor indicando o Bruno, né? Depois ele precisou indicar mais um, que ele indicou o MC Guimê, né? E aí ele ainda teve o sufoco de quase ir pro paredão, ou seja, aquele Big Fone que ele atendeu, assim, não teve utilidade nenhuma pra ele. Exatamente. É que bom que deu tudo certo. Que bom que deu tudo certo, então, Paula, mais uma eliminada do Big Brother Brasil. Vamos falar agora de gravidinha, porque tem grávida no mundo da música. A cantora Rihanna está grávida do segundo filho. A informação foi confirmada por representantes da cantora. 8 meses após o nascimento do primeiro filho, que a gente falou aqui no mundo dos famosos, ela e o namorado A$AP Rocky vão ser pais mais uma vez. Rihanna se apresentou no intervalo do Super Bowl depois de 7 anos longe dos palcos. Durante o show, a cantora acariciou a barriguinha em diversos momentos e a artista cantou os maiores sucessos da carreira, entre eles o hit Diamonds. Então, assim, já foi um sucesso a Rihanna, né? Foi muito comentado, muitas pessoas criticando, outras pessoas elogiando. Querendo ou não, foi um sucesso em questão de comentários, né, nas redes sociais. Sem dúvida causou, né? Independente da razão. Causou. Então, Rihanna está grávida. Lembra a Mari que estava aqui na época, quando o bebê da Rihanna nasceu? Que parecia que nunca ia nascer, porque parecia que a gente estava falando da gravidez da Rihanna desde... Ela vinha ao Brasil grávida, queria feijoada. A gente estava, será se o bebê da Rihanna vai nascer no SUS? Será que vai precisar do SUS? Mas o bebê da Rihanna, então, nasceu e agora ela anunciou uma outra gravidez e tá vindo aí uma suposta turnê da Rihanna, mas agora, depois que ela anunciou a gravidez,
Não sei, né? Vamos Muita ver. gente tá na expectativa dela aproveitar o Super Bowl pra anunciar turnê ou um novo álbum. Anunciou, foi gravidez. Apesar de muitas pessoas não terem ficado decepcionadas aí com o show dela, esperavam mais. É compreensível também o fato dela estar grávida, tem limitações, mas não dá pra gente negar que os dançarinos deram a vida, viu? Não, os dançarinos, eu ia falar isso, assim, eu fui uma dessas pessoas, Mari, que eu esperava mais, porque eu mobilizei minha família inteira, eu falava, gente, hoje tem Super Bowl, tem Rihanna no intervalo. O show eu achei que realmente, assim, deixou a desejar, ainda mais por ser Rihanna, né, que eu esperava muito depois dela. De 7 anos. Mas os dançarinos, eles deram realmente um show à parte. Um show, exatamente. Então, mais uma gravidez pra gente acompanhar durante os próximos meses. Ou anos, sabe-se lá, a Rihanna, né? O bebê da Rihanna demora pra nascer, demora. Né? E olha, outro destaque que teve no Super Bowl também foi o DJ brasileiro. Durante a apresentação no Super Bowl, Rihanna apresentou um remix funk da música Rude Boy. O brasileiro Everton Carvalho Santos, o DJ Clean, é autor do remix. Com apenas 20 anos, gente, ele fez a versão da canção em 2020 e aí ela viralizou no TikTok e em 2021 chegou aos ouvidos da equipe da cantora. Em janeiro deste ano, ele foi procurado e negociou para que fosse autorizado e assinado por ele. Olha só como ficou o remix, ficou demais. Que orgulho, né? A gente gosta de trazer nomes de brasileiros que estão levando aí o Brasil pro mundo afora. E olha, Luca, o primeiro filho de Cláudia Raia e Jarbas de Melo, veio ao mundo. Esse é o terceiro filho da atriz. Já o ator é papai de primeira viagem. A informação foi confirmada através das redes sociais. Com a primeira foto publicada de Luca, Cláudia Raia celebrou a vinda do recém-nascido. Ela escreveu, abre aspas, Luca chegou iluminando a noite. O mundo desde então tem um novo colorido para a nossa família. Estamos transbordando de felicidade e amor. Bem-vindo, Luca. Fecha aspas. Meninas, e é um negócio que a gente sempre traz aqui, pautas importantes, né? Igual a Cláudia Raia trouxe essa pauta aqui da gravidez tardia, né? Foi assunto aqui depois de entrevista com o especialista, foi né? assunto. E porque 55 anos, né? Anunciou gravidez, Luca veio com saúde. Como eu disse, aos 55 anos de idade, a Cláudia Raia surpreendeu os seguidores aí ao anunciar a gravidez aos 55 anos de idade. E ela tá levantando aí pautas importantes, né? Agora ela dá voz às mulheres mais maduras e ressalta que, além de quebrar o preconceito, é preciso fazer planos ao longo do prazo, né? A gravidez veio para bater de frente com o preconceito, com certeza, meninas. E tá fazendo isso com muito amor, né? A gente espera que aí dê tudo muito certo, que ele tenha muita saúde. Tenho certeza que chegou numa boa família, né? Parecem pessoas felizes, animadas. Exatamente, com certeza. Então aí, bebê de Cláudia Raia já nasceu. E olha, a Anitta, vamos falar de Anitta, mas talvez a gente vai ficar sem falar um pouquinho aí, né? Isso porque ela começou o ano novo com o pé direito, depois de receber a primeira indicação ao Grammy Awards. A estrela seguiu promovendo aí os ensaios da Anitta, tradicional no carnaval, realizado aí no pré-carnaval pela cantora, e depois de uma longa temporada de sucesso, a poderosa anunciou que vai dar uma pausa na carreira. Em uma entrevista, a Anitta afirmou que deve tirar um longo e bom período de férias depois dos compromissos com o carnaval. A cantora deve aproveitar um tempo de descanso aí longe dos palcos e dos holofotes e fazer algumas viagens, mas a voz de envolver aí não revelou o itinerário dessa viagem. Vamos ver quanto tempo que a gente vai ficar sem a Anitta? Vai que ela posta alguma coisa durante as férias, hoje é dia 15 de fevereiro, certo? Vamos ver aí, registrar esse momento. Vamos ver quando ela volta. Quanto tempo sem falar de Anitta? Mas férias merecidas, né? Férias merecidas, com certeza, viu? Tomara que descanse de verdade, né? Exatamente. Sossega, Anitta, vai descansar. E agora vamos falar de um tema que a Mari gosta, Bárbara? Vamos falar. Chegou a hora, a animação da Mari. 6 anos depois do último álbum, a banda Paramore lançou mais um disco de inéditas, o This Is Why. A banda de pop lança o disco um mês antes das apresentações no Brasil. Paramore vai se apresentar no Rio de Janeiro
dia 9 de março, e em São Paulo, dia 11 e 12 de março. Mari, você vai no show, né? É claro, dia 11 de março estarei lá. Então, assim, Mariana, gente, só quem trabalha com Mariana na redação sabe como ela gosta de Paramore. Quem é amigo da Mariana também sabe, porque é Paramore o dia inteiro no fone da Mariana, a Mariana cantando, fazendo desafios também. Então a Mariana tá ansiosa pro show, né, Mari? Estou super ansiosa, estou muito feliz com o álbum. É um pouco diferente aí dos trabalhos, dos primeiros trabalhos deles, que consagraram a banda, né? Aí os álbuns que já é o 6º álbum deles, né? Mas aí alguns fãs ficaram um pouco decepcionados porque queriam que eles voltassem. A gente comentou sobre isso aqui, Exato. né? Queriam que eles voltassem às raízes, mas, gente, eles começaram na época da escola, né? Agora e cresceram, todo mundo, né? Todo mundo com mais de 30 anos, a música amadurece e muda, e a gente tem que ficar feliz por eles estarem fazendo música até hoje e fazendo música boa. E como a Mari falou, This Is Why não tem a pegada que consagrou a banda lá no início, né? A Mari falou aqui dessa questão que é um pouco diferente, né? Um álbum um pouco diferente. E esse novo álbum traz uma atmosfera de influências punk, principalmente no enfoque das letras, mostrando um bom amadurecimento dos integrantes, abraçando o público que também absorveu essas novas experiências em todo esse período. Tá feliz então, Mari? Tô muito feliz, tô muito ansiosa pro show. Falei com o pessoal hoje que eu ainda tô um pouco em negação, porque eu tô esperando por esse momento há tanto tempo. Eu nunca fui num show deles, sou fã desde os 12 anos de idade. Então faz tempo que eu sou fã, nunca tive a oportunidade de ir num show. Vou no primeiro agora, né? Eu tá quase. É igual eu com show de Coldplay, sempre, né? Desde criança aí, sempre fã, e agora a gente vai no show no mesmo mês, em maio. No mesmo mês, eu ainda tô meio em negação, assim, ainda não caiu a ficha que já tá chegando, mas tá quase, tá pertinho. Exatamente. Daqui a pouco eu tô lá. Meninas, o Mundo dos Famosos de hoje fica por aqui, mas eu tô entrando de férias. Em março eu volto pra deixar todo mundo bem atualizado de tudo que rola aí no mundo das celebridades. Então, como a Anitta, merecidíssima também suas férias, tá? Obrigado, gente. Foi de propósito, né, Netinho? Coincidiu com a Anitta de propósito, né? Talvez. Será que vem um projeto novo de Anitta? Será viajar junto? A gente não sabe. Acompanha aí. O que eu sei é que no próximo bloco tem mais Bora Rangar, e a receita de hoje é bolovo de linguiça, uma receita popular nas mesas dos botecos para você fazer aí na sua casa. O intervalo é um minutinho só e a gente já volta. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas de volta à cozinha do Manhã Diversa. Hoje aqui no Bora Rangar com um delicioso prato de comida de boteco. Você tá aprendendo a fazer comigo aqui bolovo recheado com ovo, claro, e também linguiça. Essa delícia aqui de petisco, já pra ir te inspirando aí pro seu carnaval. Sei que você deve estar louco aí, louquinha, pra arrumar um petisco bacana, diferente, pra impressionar os amigos, feriado, né? Geralmente a gente vai, passa com a família, com os amigos. Então a gente tem aqui um prato bem divertido para você petiscar. Gostou dessa ideia? Gostou dessa receita? Tá querendo aprender? Acabou ligando a televisão agora? Perdeu o primeiro bloco do Bora Rangar? Não se preocupa, sai tudo no nosso canal do YouTube. Então é só acessar youtube.com/TV Diversa, o endereço vai aparecer na sua tela aí. E aí se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações. Quando essa receita sair por lá, você fica sabendo, né? Recebe a notificação e aí você pode assistir no seu momento, no seu celular, na sua Smart TV, no seu computador, aonde você preferir, combinado assim? Ó, eu vou dar uma revisada rápida nessa receita pra gente poder prosseguir. Então, papel e caneta na mão, celular pra tirar a foto da tela, que hoje tem bolovo com linguiça aqui no Bora Rangar. Para fazer essa delícia de boteco com origem escocesa, você vai precisar de, para massa, 300 ml de caldo de vegetais, 300 ml de leite, 200 gramas de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de manteiga sem sal, 1 colher de chá de cominho, 1 colher de chá de cúrcuma e 1 colher de chá de noz moscada. Para o recheio, 1 kg de linguiça toscana, 1 pimentão vermelho, 1 cebola, 6 dentinhos de alho, 1 folha de louro, 1 pimenta dedo de moça, 1 maço de coentro, 1 dúzia de ovos cozidos e 1 xícara de chá de maionese. Para empanar os nossos ovos, você vai precisar de 4 ovos, 3 xícaras de chá de farinha de rosca. Ó, para quem ainda não conhece um bolovo, para quem ainda não viu, a gente já tem um pronto aqui. Então o Gil vai te mostrar o que é o tal do bolovo que eu tô falando aqui, ó. Ele é esse salgadinho, então, né, que vai recheado ali com o ovo cozido. E aqui no nosso caso a gente também tá usando um recheio de linguiça saboroso. Ele é frito assim, tá vendo? Parece até uma coxinha, até porque, né, a massa é basicamente a massa de coxinha.
No último bloco eu te ensinei a fazer a massa, muito simples, eu tô com ela aqui que já esfriou. Você vai levar essa daqui, a massa, ó, que eu já tô usando para enrolar alguns bolovos aqui. Você vai levar no fogo leite, caldo de vegetais, a manteiga, sal, pimenta, vai colocar também a cúrcuma e o cominho em pó. Depois você vai adicionando a farinha de trigo aos poucos, mexendo para ela dissolver, para não dar grumos. Vai cozinhar até soltar do fundo da panela, que é formar aquela película também, que fica grudado na panela. Tá pronto, é só tirar, tem que deixar esfriar em temperatura ambiente, tá? A nossa linguiça, você os ovos eu cozinhei, né? Coloquei ele dentro da panela com água fria. Quando a panela começa a ferver, você conta ali 5 a 8 minutos mais ou menos, retira, dá um choque, depois é só descascar e cortar eles pela metade. Então já tem aqui ovinhos cortados pela metade aqui também, esperando pra gente empanar. Aqui é o nosso recheio de linguiça, que no último bloco, ó, eu te ensinei, né, que você precisa retirar a linguiça da tripa, né, aquela pele que ela vem. Aí depois você vai colocar ela para ferventar, coberta com água, espumou, você escorre, aí depois a gente refoga aqui na mesma panela que eu ferventei ela, né? Botei ela para refogar no último bloco, aí ela começou a refogar. Agora eu vou entrar com esse tempero aqui, ó, que é o quê? Tudo que tá ali na lista de ingredientes. Aqui tem pimentão, cebola, eu tenho alho, pimenta, folha de louro e o maço de coentro. Eu bati tudo no processador. Você pode, na sua casa, cortar na ponta da faca. O importante é cortar bem cortadinho, tá? Aí você vai refogar isso aqui agora, ó, aproveitando para dar uma limpada no fundo da panela, né? Porque tem bastante água aqui e a panela agarrou, porque a gente fritou, refogou essa linguiça aqui sem adicionar nenhuma gordura ou óleo, tá? Foi só a própria gordura da linguiça. Então agora que você entrou com esse temperinho, que vai chamar a vizinhança toda por causa do cheiro, o Gil já sofreu ali atrás da câmera, que o cheiro chegou lá, né? Porque imagina, aqui tem, igual eu falei, pimentão, cebola, alho, coentro, que é super cheiroso. Se você não gostar, não coloca, troca por salsinha, mas aí vai subir esse cheiro agora. Você vai refogar até secar bastante a água desse nosso tempero que a gente entrou aqui agora. E por último, você vai adicionar, eu tenho aqui uma xícara de chá de maionese. Desliga a panela, acrescenta a maionese, desliga a panela para não talhar a nossa maionese, né? E mistura bem aqui, que aí essa maionese ela entra aqui para dar uma liga nesse recheio, tá? Tem que deixar esfriar também. Você vai reservar, eu já tenho um ali que esfriou. Vou retirar esse aqui para reservar. E eu vou passar essa panela da fritura pro meio, porque aí a gente já vai começar agora a rechear e empanar o nosso bolovo, tá certo? Então vamos lá, ó. O óleo aqui já tá pré-aquecido. Vou deixar ele no foguinho baixo aqui no meio para facilitar meu trabalho. E enquanto é isso, ó, eu vou te ensinar a fechar essa delícia. Vamos lá, primeira coisa muito importante, a gente vai untar a nossa mão com manteiga. Então bastante manteiga, tá? Porque essa massa ela gruda bem na mão, então passa a manteiga na mão. Vem aqui, ó, pega uma quantidade considerável de recheio e aí você vai abrir um disquinho aí na palma da sua mão. Não é para abrir muito fino, mas também não pode ficar grosso, tá? Então, ó, você vai posicionar aqui meio ovo e aqui, ó, aí você dá uma esticada nessas bordas para caber agora a camada do nosso recheio de linguiça. Vê se isso não é um petiscão, um verdadeiro prato de comida de boteco para você encantar aí teus convidados nesse feriado de carnaval. Fala sério. Você fazer aquele petisco, ó. Aí na hora de fechar aqui, você não precisa preocupar em deixar isso aqui muito bonitinho, não. É importante você fechar bem, tá? Então você vai beliscando assim as partes, né, que a massa se encontrou aqui, que é para fechar legal, mas como a gente vai empanar, o empanamento ele dá conta de acabar de fechar. Então, ó, fechou, já empana, tá? Não faz um por um, não, nesse caso aqui.
porque enquanto é isso o empanamento vai firmando, ó. Então eu vou passar na farinha de rosca. Você pode usar outra farinha de empanamento que você preferir, tá? Pode ser a panko, que é aquela japonesa que de vez em quando a gente usa aqui também. Pode ser um pouco de amido de milho. Vai ficar com um aspecto um pouquinho diferente, uma pegada também oriental, mas funciona também, tá? O amido de milho. Se você quiser misturar ainda 1 para 1, tá? Farinha de trigo e fubá também tá liberado. Fez e já vai fritando, ó. Então vou colocar aqui no óleo, vou aumentar a temperatura que a gente quer. Uma fritura rápida, tá? Como não tem nada gelado nesse recheio, já tá tudo cozido, a gente só quer mesmo ali o suficiente para fazer aquela camada crocante por fora, sem ficar cozinhando demais, tá? Ó, vamos fazer mais um. Passou manteiguinha na mão. Eu vou pegar aqui, ó, uma quantidade generosa da massinha. Lembrando, né, que dentro dessa massa aqui tem que caber, né, meio ovo e ainda a nossa linguiça. Então, assim, se você pegar pouca massa aqui, a não ser que você esteja fazendo com ovos de codorna, que dá para fazer também, tá? E você quiser fazer uma versão menorzinha, né, para ser aquele petisquinho bem pequeno, aí você faz com ovo de codorna, que aí você consegue fazer menorzinho, tá? No caso, como a gente está usando ovos de galinha, então você precisa pegar bastante massa, porque senão não vai caber aqui dentro o ovo e a nossa linguiça, tá? Meio a meio, um pouco de ovo, um pouco de linguiça aqui, e aí é só fechar, ó. Se você põe pouca massa, na hora de fechar aqui você não consegue. Então tem que ser de uma vezada só, tem que ser, por isso que tem que pegar uma quantidade maior, tá? Então fecha aqui, ó, igual eu falei, não precisa preocupar muito com esse fechamento, que ele tem que ser um fechamento uniforme, bonitinho, porque, como eu falei, você vai pegar, vai trazer aqui para dentro do ovo batido, ó. Ó, aquela lá a gente já pode tirar, tá vendo, ó? Então dá uma viradinha aqui antes de tirar, é só mais um pouquinho, enquanto eu acabo de empanar aquela ali, já deu tempo, ó. Ovo, farinha de rosca e assim a gente segue. Eu vou aproveitar esse momento aqui, ó, que eu tô na fritura, tô aqui preparando aquele petisco, daqui a pouco todo mundo chega aqui para comer. Eu vou aproveitar para mandar um abraço pra galera do grupo da terceira idade lá do bairro Borboleta, o grupo Viva a Vida. Mulherada lá, ó, minha mãe frequenta lá, faz aula de arte com as meninas lá. Uma meninada bacana, Gil, lá no grupo Viva a Vida, tá? Que acompanha o Manhã Diversa, são fãs não só do Manhã Diversa, minha mãe falou assim, como da programação da TV Diversa. Ela não me passou nem os nomes, porque são tantos colegas que ela tem lá que acompanham a nossa programação aqui, que então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o beijo pro grupo inteiro, um beijão pro grupo Viva a Vida, pras coleguinhas da minha mãe, lá do grupo da terceira idade do bairro Borboleta aqui em Juiz de Fora, tá bom? Se você quiser um abraço meu também, você pode mandar no nosso WhatsApp que vai aparecer aqui na tela, ó. A gente manda beijo, manda abraço. Se você fizer a receita, manda foto pra mim, vou ficar muito feliz em saber que o carinho que eu tenho aqui pra te apresentar coisas diferentes tá chegando até você e que você tá ficando encantado, tá? Então me mostra como tá ficando os resultados das receitas aí. Eu vou continuar fritando meu bolovo e o Manhã Diversa vai para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco você fica por dentro dos destaques do jornalismo do nosso portal Diverso. (11h36), hora de ficar ainda mais bem informado com os destaques do portal Diversa.tv. E vamos conversar com a Renata Monteiro, que tem todas as informações e ela fala direto da nossa redação. Bom dia, Renatinha, o que você conta?
Bom dia, Bárbara, Mari, bom dia a todos e a todas que assistem ao Manhã Diversa dessa quarta-feira. Quarta-feira que é dia de pagamento de abono salarial. Pois é, hoje começa então a ser pago o abono ano base 2021. É o PIS e o PASEP, né? Quem recebe o PIS são os trabalhadores da iniciativa privada nascidos em janeiro e fevereiro. Então eles recebem hoje o PIS. E esse pagamento, no caso do PIS, é feito pela Caixa Econômica Federal. E quem recebe o PASEP hoje são os servidores públicos que têm inscrição de final 0. Aí quem faz o pagamento, então, do PASEP é o Banco do Brasil, né? Só pra gente lembrar, o abono salarial é aquele pagamento de até um salário mínimo, dependendo da quantidade de mês que a pessoa trabalhou no ano base, no caso, em 2021. Então, esse valor pode variar aí de R$ 108,50 até R$ 1.302. Por exemplo, quem trabalhou só um mês, né, 30 dias corridos ou não, em 2021, recebe R$ 108,50, que é o mínimo. E quem recebe, por exemplo, R$ 1.302, que é o valor total do salário mínimo, é aquela pessoa que trabalhou, no caso, em 2021, durante o ano todo. Então, vai depender aí da quantidade de mês. Como os trabalhadores, né, a maioria dos trabalhadores aí é da iniciativa privada, eu vou falar quem tem o direito realmente a receber o PIS. São aqueles trabalhadores, por exemplo, que são inscritos no PIS há pelo menos 5 anos, quem também, além disso, ter exercido também atividade remunerada durante pelo menos 30 dias seguidos ou não em 2021 e pode ter recebido até 2 salários mínimos, no caso, em 2021, que é o ano base. Então, esses são os principais pré-requisitos para receber o PIS a partir de hoje. O pagamento do abono salarial, no caso do PIS, ele é feito de acordo com a data de nascimento desses trabalhadores e ele segue até o dia 17 de julho. Ou seja, os últimos trabalhadores, né, a receber, então, o PIS são os nascidos em novembro e dezembro, que é lá no dia 17 de julho. Pagamento esse que fica, então, disponível para retirada até o dia 28 de dezembro. Bom, um outro assunto também é sobre o pagamento do Bolsa Família. Hoje também tem mais beneficiários, né, a receberem aí o Bolsa Família. No caso, hoje, são as famílias inscritas no Cade Único com um número de inscrição social terminado em 3, né, o NIS, de final 3. O pagamento mínimo é de R$ 600. E também tem o Auxílio Gás, que é pago hoje também para essas famílias que estão inscritas no Cade Único de final 3. E aí o Auxílio Gás é de R$ 112. Lembrando que o Auxílio Gás também, o pagamento dele também segue o mesmo calendário do Bolsa Família. Bom, esses são os destaques de hoje. A gente vai falar sobre essas informações também no nosso Jornal Diversa em Rede. Aproveito aqui a oportunidade para convidar a todos e a todas para assistirem com a gente ao jornal, como sempre, né? E eu volto com vocês, meninas. Obrigada, Renatinha. Então é isso, às 9 da noite tem o Jornal Diversa em Rede. Para mais informações, tem também o nosso portal diversa.tv. Isso aí. Valeu, Renatinha. E hoje faz um ano da tragédia que deixou 241 mortos em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Outras 2 pessoas ainda seguem desaparecidas. A chuva na tarde do dia 15 de fevereiro de 2022 inundou o centro da cidade e provocou queda de barreiras em diversos pontos, principalmente no Morro da Oficina, área que foi mais afetada, atingindo pelo menos 80 casas. Em 6 horas, o acumulado pluviométrico chegou a registrar 260 milímetros, mais do que esperado para o mês inteiro. Uma das cenas mais fortes é o drama de passageiros tentando sair de 2 ônibus durante a inundação. Um ano após a tragédia, 100 pontos afetados pelas chuvas ainda não passaram por obras, de acordo com o Ministério Público. A promotoria, que cita essas áreas em 26 ações civis públicas, afirma que nem a prefeitura da cidade, nem o Estado assumiram a responsabilidade por fazer essas intervenções em trechos de grande risco para a população. O Estado afirma que todas as obras assumidas pelo governo estão em andamento.
A Prefeitura de Petrópolis, por sua vez, diz que 48 das 129 obras foram concluídas ainda no ano passado. Ontem, mais um temporal acionou as sirenes em áreas de risco da cidade e 2 rios transbordaram. Enquanto as autoridades discutem a recuperação da cidade, quem enfrentou a tragédia ainda busca se recuperar e vive em meio à insegurança a cada vez que chove. Foi realmente uma tragédia muito marcante, né, Bárbara, que está aí completando um ano e que, infelizmente, a situação não mudou muito lá em Petrópolis. Ontem teve chuva, as ruas inundaram novamente, né, as sirenes novamente foram acionadas, então a gente vê aí uma situação que, infelizmente, ainda acontece e a gente torce, né, para que uma medida seja tomada o quanto antes para que não volte a acontecer o que a gente viu um ano atrás, né? Exato, Mari. Os efeitos dessa tragédia de um ano, né, continuam presentes. Mas agora a gente vai mudar de assunto e para falar de uma coisa boa, quem tem animais de estimação sabe a alegria que os bichinhos trazem para as nossas vidas e a vontade que eles vivam para sempre, né? É algo que realmente invade o nosso coração. O avanço na medicina veterinária e a maior atenção dos tutores aos cuidados com os pets têm sido responsáveis pelo aumento da longevidade de cães e gatos. Nós vamos conhecer o Bob, que recebeu o título de cão mais velho do mundo aos 30 anos de idade. Olhando assim nem parece, mas Bobby é o cachorro mais velho do mundo. Ele foi certificado pelo Guinness no dia 1º de fevereiro, quando completou 30 anos e 266 dias. É uma marca inédita para um cachorro e ainda mais para um de sua raça. A expectativa média de vida de um rafeiro é entre 12 e 14 anos. O Bobby nasceu com mais 13 animais, eram 4 no total, os outros 3 não sobreviveram e o Bobby foi o único que ficou e lá está, os anos foram passando, longe de imaginar que chegaria aos 30 anos. Nós sempre tivemos um historial de animal muito longo, os nossos animais sempre duraram 15, 16, 18, tivemos um animal que durou 22 anos, que era o Chicote. Mas pronto, o Bobby superou a escala e até hoje ainda cá está. Bobby vive rodeado de gatos em uma casa em Conqueiros, uma pequena cidade perto de Leiria, no centro de Portugal. Para a idade que tem, está muito bem a nível de fisionomia, está ótimo. Pronto, por dentro está mais complicado, não é? Já fiz alguns exames e lá dentro os órgãos estão muito juntos uns com os outros e pronto, mas a nível exterior está muito bom. Qual o segredo para viver tanto tempo? O dono atribui a longevidade do cão ao ambiente tranquilo em que vive e ao fato de comer igual à família, uma alimentação variada à base de carne e peixe. Dá. Benny! E Mário Bob, além dessa fofura, né, extremamente conservado, como falou a nossa produção aqui, né, todo mundo encantado com ele. Pois é, a gente consegue ver que é um cachorro mais idoso, né, mas 30 anos, não dava 30 anos mais velho que eu. Bob e tá andando ali, ó, super... andando, tá bem. Olha, muitas pessoas que cresceram com animais em casa, né, e que tiveram bichos ao longo da vida, já tiveram a experiência de perder um bichinho, né, seja por um problema de saúde, seja realmente por causa da idade avançada. Sim. Eu já tive um cachorrinho que era o Toby, que ele viveu bastante, inclusive acima da expectativa da idade da raça dele. Ele era um Yorkshire, ele viveu cerca ali de 16 anos, uns anos a mais ali do que a média da raça dele. Mas ele já estava com muitos problemas de saúde, ele já era cego, ele já não conseguia escutar, ele já tinha dificuldades de locomoção, então ele tinha que tomar remédios para problemas do coração, então ele já era um cachorrinho muito debilitado, né, que tinha muitos problemas, e passear assim na rua, por exemplo, andar, enfim, já não conseguia mais, né, então ele já estava realmente com a saúde muito debilitada, e aí ele acabou partindo aí com 16 anos, que já era, né, como eu disse, uma idade avançada, mas você imagina, 30 anos, que já é aí o dobro do que a expectativa de vida para cachorros no geral, mas pelo que foi dito aí na reportagem também, para esse cachorro, né, já é acima do dobro e ainda assim, né, com uma saúde, com boa saúde. O dono falou ali que ele tem uns probleminhas de saúde que precisam ser monitorados. Mas algo extremamente compreensível, né? Completamente compreensível e que a gente imaginaria de um cachorro assim, que tá entrando na terceira idade, não um cachorro que tá com... Quase. E é legal, Mari, pensar que assim, tá vivendo e tá vivendo bem, né? Porque é um apego nosso, às vezes, querer que o bichinho realmente viva pra sempre, como você falou, e às vezes ele já tá debilitado, né? Já tá muito fraquinho. E o Bob realmente não aparenta isso. Então, viver esse tempo todo e viver com qualidade de vida
melhor ainda. É isso aí, o Bob tá aí marcando, entrando no Guinness aí, né? Cachorro mais velho do mundo. E é isso, a gente deseja muitos anos de vida com saúde. Muita saúde. Exato, pro Bob aí, pra todos os cachorrinhos, gatinhos e animaizinhos de estimação do pessoal que tá assistindo a gente, do mundo todo. É isso aí, ó. A gente vai para mais um intervalo bem rapidinho e na volta tem a finalização do Bora Rangar. A receita de hoje é bolovo de linguiça, comida de boteco para você fazer em casa. Agora são 11 horas e 47 minutos e Manhã Diversa já volta. O Vagol JF está com mais de 590 vagas de emprego e estágio, com processos seletivos abertos na cidade. Algumas das oportunidades são para vendedor, analista contábil, analista fiscal, cozinheiro, entre outros. No site da Prefeitura, o candidato encontra mais informações sobre as vagas, além de dicas para preenchimento e modelo de currículo. 11 horas e 49 minutos, quase 10 para meio-dia. Tá na hora também do Bora Rangar. Então, por isso, chefe Arthur Veloso, me conta como é que tá a receita aí de hoje. É mais uma boa pedida pro carnaval? Pois é, Bárbara, exatamente, né? Um petisco é tudo que a gente quer pro carnaval, né? Vem esse feriado grande, vai ter reunião de amigo, família. Então temos que inovar no cardápio de petisco e a ideia da receita de hoje foi justamente já ir esquentando os tamborins pro carnaval. Tem muita coisa boa até sexta-feira, hein? Bom demais, Arthur. E aí, quarta-feira, né? A gente tá na metadinha da nossa semana, né? E já começa a entrar nesse clima. Eu acho que, pra mim, pelo menos assim, não sei pro pessoal que tá assistindo, pra vocês. Quando chega quarta-feira, vira uma chavinha. A partir dali caminho do final já é outra. É o caminho já começa a tentar, aí fala assim, vamos lá, já metade já foi, aí dá o gás pro final de semana. E aí quando vem feriado então, né, ainda tem um carnaval, um feriado prolongado, esquece. Aí fica mais ainda esse ânimo assim, já pensando o que eu vou fazer, quais vão ser meus planos, né? Que comidas que eu vou fazer aí durante o final de semana, no feriado, já começa a pensar nisso tudo. Então essa receita veio em ótima hora pro pessoal já se planejar, né, para poder já se organizar aí para incluir essa receita no cardápio de carnaval. E também para entrar no clima, para já ir aquecendo aí os motores, como você disse, porque é tudo de bom, né? A gente ter poder renovar um pouquinho as energias aí. A gente fala que o ano só começa depois do carnaval, a gente sabe que é mentira, porque a gente já tá trabalhando muito desde janeiro. Então é bom ter essa pausinha pra dar uma respirada, né? É, Mari, esquentando os motores, não. Esquentando os tamborins, isso. Tá? Porque o carnaval, a gente tá a uma semana da quarta-feira de cinzas, né? Então, olha aqui, são 7 dias de folia daqui pra frente. Aqui em Juiz de Fora, por exemplo, a partir de hoje, fora do horário comercial, você já tem bloquinho na rua, quinta-feira aumenta, sexta-feira mais ainda. E aí você já viu, né? Então, temos que estar preparado, como a Mari falou, né? Com um cardápio pensado já, porque o feriado tá aí. E aí a gente quer comilança gostosa, com certeza, pro carnaval. Sei, mas Arthur, deixa eu só fazer uma retratação então. Esquentando os tamborins e os motores dos trios elétricos, porque eles também aí precisam. Sim, aí sim. E não é só carnaval, não. Você falou da quarta-feira, Mari. Quarta-feira costuma ser também dia de jogo de futebol. Então, assim, uma ótima pedida hoje à noite, depois que eu já tiver feito todos os trabalhos e quiser ali parar para assistir uma boa partida de futebol, ali a receita também vai cair muito bem, né? Com certeza, Bárbara. Lembrou muito bem. Quarta-feira também é dia de futebol. E petisco e futebol também tem tudo a ver. Então, bora rangar? Bora rangar. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas de volta à cozinha do Manhã Diversa para mais um Bora Rangar. Agora para o encerramento do Bora Rangar de ovo, onde você aprendeu comigo bolovo com linguiça, essa receita aí, ó, de comida de boteco, que já tá aqui na minha frente prontinha. Você aprendeu a massa, aprendeu o recheio, te ensinei todos os macetes e agora chegou a hora de experimentar e ser feliz. Mas antes, é claro, eu vou dar aquela revisada na receita. Se você ligou a televisão agora e perdeu o preparo, não se preocupa. Sai tudo no nosso YouTube, é só acessar youtube.com/TV Diversa, clicar no botão de inscrever-se, ativar o sininho, daqui a pouco a receita sai por lá e você assiste na hora, combinado? Vamos dar aquela revisada? Então papel e caneta na mão, celular para tirar a foto da tela, que hoje tem bolovo com linguiça aqui no Bora Rangar. Para fazer essa receita de comida de boteco, você vai precisar para massa 300 ml de caldo de vegetais, 300 ml de leite, 200 gramas de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de manteiga sem sal, 1 colher de chá de cominho, 1 colher de chá de cúrcuma, 1 colher de chá de noz moscada. Para o recheio, 1 kg de linguiça toscana, 1 pimentão vermelho, 1 cebola, 8 dentes de alho, 1 folha de louro, 1 pimenta dedo de moça, 1 maço de coentro, 1 dúzia de ovos cozidos e 1 xícara de chá
de maionese. Para empanar, 4 ovos crus e 3 xícaras de chá de farinha de rosca. Então aí, ó, os bolovos eu já até deixei 2 abertinhos para você ver como que ele fica por dentro, né? Metade ovo, metade linguiça ali, então fica esse festival de sabores. Você prepara a massa como se fosse massa de coxinha, tá? Coloca na panela o caldo, o leite, a manteiga, tempera e vai adicionando farinha aos poucos. Quando começar a soltar do fundo, você reserva e deixa esfriar. Cozinha os ovos bem cozidos, tá? Não pode ser ovo com gema mole. Cozinha bem, resfria, depois descasca, você vai partir eles no meio, que cada bolovo vai entrar meio ovinho, tá bom? A linguiça você vai primeiro tirar ela da tripa, ferventar, depois que subir aquela espuma branca você vai escorrer, vai refogar ela na panela, misturando todos os temperos, o pimentão, o alho, a folha de louro, o coentro, também, né, tudo que tem ali de tempero, pimenta, vai refogar bem para secar bem a água, deixar ela bem fritinha e aí depois é só fechar com meio ovo, um pouquinho desse recheio, empanar no ovo e depois na farinha de rosca, fritar rapidinho e aí você tem esse aí, um petisco muito bacana. Esse petisco ele tem origem aí, né, na Inglaterra, são os ovos à escocesa, né, o Scotch Egg, e aqui no Brasil ganhou o nome que eu acho muito mais divertido, né, bolovo, tá? Para quem não conhecia, tem várias variações, dá para fazer só com ovo para quem não come carne, dá para trocar a linguiça aí por carne moída, por frango, você pode também exercer a sua criatividade. Se você gostou dessa receita e quer aprender mais coisas exclusivas comigo, me segue lá no Instagram, meu Instagram vai aparecer aí na tela, ó, é o @chefarturveloso, tudo junto, tá? Me segue lá, me manda foto se você fizer a receita na sua casa, me manda foto do resultado. Lá no meu Instagram também tem receitas exclusivas que você só acompanha por lá. Então se você ainda não me seguiu, para um tempinho e me segue lá, tá bom? Aproveita para seguir também a TV Diversa em todas as redes sociais, Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, no YouTube a gente também está. Além disso, ó, nosso WhatsApp está aparecendo na tela, você pode pedir sugestão de receita, né? Quer aprender a fazer uma coisa que eu ainda não fiz aqui, vai dar a sugestão, me manda uma receita bacana, conversa com a gente, aproveita, pode mandar perguntas pro programa, sugestão de pauta, de matéria. É isso, o recado que tinha para ser dado tá dado. Chegou minha hora então de comer e ser feliz. Vou pegar aqui, ó, vou pegar meio, que tá bem grandão esse bolovo, né? E é claro que eu vou comer com um molhinho de pimenta, não preciso nem explicar, né? Dá licença. Não tem nem como ficar ruim, né, gente? Ó. Que delícia. Delícia mesmo, tá? Não passa vontade não. Faz aí na sua casa. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Bora Rangar de hoje vai ficando por aqui. Mas amanhã tem mais. Vou chamar minhas amigas Mari Zacaron, Bárbara Lage. Meninas, vai daí. Delícia, tá? Ó. Arthur tá se esbaldando pra variar, né, Bárbara? Esbaldando, ele falou, vai daí, a gente pede, guarda aí também, tá? Pode deixar. Os nossos, se não for pedir muito, né, Mari? Se tiver como fazer aí, ainda tiver massinha, quiser fazer um sem carne pra mim, ó, eu tô aceitando, hein, Arthur? Combinado. Daqui a pouquinho a gente vai aí na cozinha, então, experimentar. Ainda tem receita boa, quinta e sexta-feira aí, aquecendo pro carnaval, como você bem disse. E é isso aí, diversa. Tá chegando no finalzinho e a gente tem que se despedir do pessoal, né? Então tá, até amanhã, meninas. Até amanhã, Arthur. Até amanhã. Já tá na hora da gente se despedir, como a Mari falou, mas obrigada por ter passado sua manhã de quarta-feira com a gente. Para continuar ligadinho na Diversa é muito simples, é só você acompanhar as nossas redes sociais, tem também o nosso site diversa.tv e ainda ouvir o nosso podcast. Isso aí. Você fica agora com o programa Meu Pedaço do Brasil e mais tarde, às 9 horas da noite, tem o jornal Diversa em Rede. A gente volta a se encontrar amanhã ao vivo a partir das 10 horas com mais Manhã Diversa para você. Então até lá e tchau, tchau.